Como é importante estarmos juntos para celebrar o Senhor neste domingo. E, a partir do Evangelho, vemos que o Senhor fez aos seus discípulos duas perguntas, e essas perguntas continuam hoje também a serem feitas para nós. O Senhor continua nos perguntando: que ouvimos que outros dizem sobre ele? Perguntou aos discípulos. Então, eles falaram aquilo que certamente ouviam. Alguns diziam que era João Batista, outros Elias, Jeremias, ou ainda um outro profeta. Hoje também, se perguntarmos, a gente vai dizer, foi o homem que mais marcou, continua marcando a história, o maior sábio de todos os tempos, por exemplo. Ele é lembrado. Também outras religiões não cristãs também reconhecem Jesus como profeta, têm toda a consideração por ele. E a outra pergunta, que também é para nós hoje, que ele fez aos seus discípulos: e para vós, quem eu sou? Para vós, para nós hoje, quem é o Senhor? Então, nossa resposta virá hoje, sobretudo, de nossa experiência com ele. Os discípulos já tinham, então Pedro respondeu em nome deles. Não foi só a sua resposta. Ele tomou a frente. Ele, que era o líder do grupo dos discípulos, os mais próximos de Jesus, apóstolos, ele respondeu por eles, em seu nome por eles. És o Cristo, és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós professamos a nossa fé neste Deus vivo, em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, nascido do Pai antes de todos os séculos. Professamos no nosso credo, na nossa profissão de fé. Foi o que Pedro fez, reconhecendo-o como Messias. Tantos, no tempo de Jesus, não o aceitaram como Messias. E muito menos quiseram acreditar que ele era o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, que ele era Deus. Então, a rejeição aconteceu como hoje também, aos que aceitam, outros que rejeitam o Senhor, que percebem, até aqueles que seguem o Senhor, seus discípulos hoje, os cristãos, quantos lugares do mundo são perseguidos. Então, este é o Senhor que nós vamos professar, aquele que nós vamos experimentar em nossa vida, como os discípulos experimentaram. Nós hoje também, na igreja, na comunidade, na nossa atuação pastoral, hoje lembrando todos os ministérios, a igreja, todos os serviços prestados, não pelos ministérios ordenados, diáconos, padres, bispos, mas prestados por pessoas leigas, batizados, que têm o sacerdócio comum pelo batismo. Também são chamados ao profetismo, são enviados. Então, hoje, celebrando o seu dia, claro, nosso dia, porque somos cristãos todos. Também, como padres, nós somos cristãos, nosso batismo, pois somos ordenados, temos ministério ordenado. Mas todos nós
devemos fazer a nossa experiência com o Senhor. E a partir desta experiência que nós podemos dizer, primeiro para nós mesmos, quem Ele é. A nossa resposta vai falar de nós também. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos. Podemos apresentar algo sobre o Cristo, mas vamos falar muito de nós quando damos nossa resposta. Aquilo que nós vivemos, experimentamos na nossa vida, nós vamos professar e vamos dizer aos outros. Então vale a pena aprofundar o nosso conhecimento pessoal do Senhor, quem Ele é para mim, quem Ele é para você. Esta resposta cabe a cada um de nós dar, e com isso também vamos nos revelando quem nós somos, como é que nós vivemos, através de nossas atitudes, nossas ações, vamos revelando se de fato estamos com o Senhor, se de fato queremos viver cada vez mais a sua vida em nós. No final, Pedro, ele recebe o poder. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o vigário de Cristo, como continua hoje o Papa. É o vigário de Cristo, aquele que continua a obra de Cristo sobre a terra, aquele que é o príncipe de todos os apóstolos. Então vamos lembrar este compromisso de Pedro também. Na primeira leitura também nós vemos lá no Palácio Real, o administrador foi substituído por alguém que Deus queria que fosse revestido de poder e que fosse como um pai para o povo, para a casa de Davi. E ali também aparece uma palavra interessante, uma estaca, um fundamento para aquele tempo do povo de Deus. Povo que se preparava para a vinda do Salvador. Então o profeta Isaías que apresenta também essa figura que podemos perceber também no Evangelho. Pedro, que até recebe outro nome, Pedra, ele era Simão, e é chamado Kéfas, em aramaico significa pedra, Petros, em grego. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este poder que o Senhor lhe confere, depois as chaves, na primeira leitura também aparecem as chaves. Então esta comparação do Evangelho com a primeira leitura. Mas, sobretudo, nós queremos fixar aqui no Evangelho e reconhecer hoje esta autoridade, este poder de Pedro presente na igreja, na pessoa do Santo Padre, o Papa. E queremos ser obedientes, fiéis a este que quer nos instruir, quer nos orientar nos caminhos de Deus, que é o nosso líder maior. Aquele que foi constituído por Deus, pelo próprio Senhor, para nos dirigir, para manter unida a igreja, para propagar o Evangelho, a boa nova da salvação a todos os povos e manter firme esta instituição da igreja nossa, fundada por Jesus Cristo, e ele coloca um fundamento que é o próprio Pedro, que hoje é o Papa. Então, meus irmãos e irmãs, vamos na nossa vida cada vez mais aprofundar quem é o Senhor para nós, e vamos tentar dar a nossa resposta pela vida. Ninguém vai vir até nós e perguntar, mas nós podemos perguntar a nós.
e manifestar a nossa resposta, a nossa fé, através de nossa atitude, de nossas boas ações, do nosso testemunho. Isso podemos fazer, sim, naqueles serviços que prestamos à igreja, que sejam serviços feitos pelo Senhor, pelo seu reino, que tenhamos a alegria de servir a nossa igreja, a nossa comunidade. Então, as respostas que nós vamos dando. E vamos também reconhecer sempre que temos uma autoridade na igreja, temos aquele que tem as chaves, que Jesus passou a Pedro, e que hoje estão com a igreja, estão com o Papa, poder, autoridade, o próprio Senhor. Então vamos prestar obediência a este constituído como nosso pontífice. Vamos ser obedientes ao Papa, à Igreja, como instituição que quer que vivamos cada vez melhor a nossa fé e que demos o testemunho a partir daquilo que nós acreditamos. Se acreditamos que Ele é o Filho unigênito, o Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. Tudo isto vamos professar, sim, e pela nossa fé e viver a nossa prática a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.